Existe diferença entre contar uma mentirinha e destruir a vida de uma pessoa? Você provavelmente respondeu que sim, né? E a igreja também responde que sim. Só que muita gente vive a fé com medo, achando que qualquer deslize já jogou a alma no inferno. E outros vivem o contrário, acham que nada é grave, que Deus entende tudo e pronto, acabou. Hoje eu quero te explicar de um jeito simples onde está o equilíbrio. O que é o pecado mortal, o que é o pecado venial e como saber a diferença na prática entre esses dois pecados. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Lógica da Fé. Que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. E se essa é a primeira vez que você chega aqui com a gente no canal, o que nós fazemos aqui? Nós conversamos sobre a fé católica de um jeito claro, sem complicação, para quem está começando, para quem está na catequese e também para quem já tem uma caminhada aí de igreja há anos, só que quer entender, né, melhor um pouquinho aquilo do que acredita, tá bom? E antes de separar pecado mortal e venial, a gente precisa entender o que é o pecado em si. Porque não dá para tratar a doença sem saber o que ela é, tá? O catecismo ensina que o pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. Em outras palavras, é uma falha no amor verdadeiro, aquele amor a Deus e amor ao próximo, provocada por um apego doente a alguma coisa criada. Bom, repare que a raiz do pecado quase nunca é eu quero fazer o mal pelo mal. A raiz é eu quero um bem menor e quero tanto que passo por cima de Deus para conseguir. Eu quero prazer, quero dinheiro, quero ter razão, quero a vingança. E para conseguir isso, eu atropelo o amor. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito genial. Para ele, o pecado é o amor de si mesmo levado até o desprezo de Deus. E aqui vai uma coisa importante. O pecado não só fere o meu relacionamento com Deus, ele fere a natureza humana e machuca a convivência entre pessoas. Porque ninguém peca sozinho. Todo pecado respinga em alguém. Agora, a igreja classifica os pecados em dois tipos, de acordo com a gravidade, os mortais e os veniais. Mas vamos começar pelo pecado mais sério, o pecado mortal. E ele é mortal, ele é chamado assim porque ele mata alguma coisa. Ele destrói a caridade no coração do homem por uma violação grave da lei de Deus. Deixa eu te explicar com uma imagem bem simples. Olha só, pensa que a graça de Deus é para a alma o que o sangue é para o corpo. O pecado venial é um arranhão, simples arranhão. Dói, enfraquece, mas você continua vivo. O pecado mortal é um corte que atinge o coração. A vida de Deus na alma se perde. Quando estamos em estado de graça, nós somos amigos de Deus. Quando cometemos um pecado mortal, nós rompemos essa amizade por nossa própria escolha. E o mais assustador é que a gente não sente isso acontecendo. Por quê? Porque a gente não enxerga a própria alma. Santa Teresa d'Ávila dizia que não existe escuridão comparável à de uma alma em pecado. Ela completava, se as pessoas realmente entendessem o que isso significa, ninguém, mas ninguém seria capaz de pecar. Enfrentariam qualquer sofrimento para fugir das ocasiões. E mais, São Francisco Sales ensinava a considerar 4 coisas diante do pecado mortal. Olha só, quem peca gravemente? 1. Perde as graças de Deus. 2. Abre mão da sua parte no paraíso. 3. Aceita na prática as penas eternas. E 4. Renuncia ao amor eterno de Deus. É por isso que aquela imagem do anjo caído ela é tão forte, né? Lúcifer foi criado como a coisa mais bela criatura espiritual, mas ele quis ser como Deus. A alma em pecado mortal fica na mesma condição. Ela fica privada da graça, voltada contra aquele que a ama. Mas atenção, e essa é a parte que muita gente nunca ouviu e que pode mudar tudo. Para um pecado ser mortal, são necessárias 3 condições ao mesmo tempo. Se faltar uma, não se configura pecado mortal. Primeira, matéria grave, é quando se desobedece gravemente a algum dos mandamentos da lei de Deus. E o catecismo é honesto, a gravidade varia. Por exemplo, um homicídio, ele é mais grave que um roubo. Percebe a distinção? Segundo, pleno conhecimento. Só é mortal se a pessoa sabia que aquilo era gravemente errado. Quem age numa ignorância verdadeira, sem culpa,
tem a responsabilidade diminuída. Mas cuidado, e aqui o catecismo é duro. A ignorância fingida e o endurecimento do coração não diminuem a culpa, eles aumentam. Ou seja, aquele que, eu prefiro nem saber se isso é pecado, não te protege, piora. Terceiro, pleno conhecimento. A pessoa precisa ter usado o livre-arbítrio, precisa ser uma escolha pessoal, deliberada. Quem age dominado por um pânico, uma coação, uma paixão avassaladora, tem um consentimento reduzido. Mas atenção, isso não é uma brecha para relaxar. Isso é a justiça de Deus que não julga só o ato por fora, mas o coração por dentro. E é também um convite à humildade, porque só Deus lê o coração. Nós não julgamos a alma de ninguém, nós entregamos tudo à misericórdia dele, a misericórdia dele. E o pecado venial? O pecado venial acontece em duas situações. Primeira, quando a matéria é leve e a gente não observa a medida da lei moral. Segunda, quando a matéria até é grave, mas faltou o pleno conhecimento ou faltou o total consentimento. Exemplo, aquela impaciência com quem mora com você, aquela mentirinha para escapar do incômodo, a fofoca no grupo do WhatsApp, a preguiça na hora da oração, aquela palavra atravessada, né? Esses pecados também são chamados de leves, não tiram a vida da alma, ele é sério. Eles enfraquecem o amor de Deus dentro de nós e travam o nosso crescimento nas virtudes. E tem uma frase do catecismo que eu queria que você levasse para casa hoje. O pecado venial deliberado e do qual a pessoa não se arrepende, dispõe pouco a pouco para o pecado mortal, pouco a pouco. Ninguém acorda de manhã e decide destruir a própria vida. A gente vai cedendo em coisas pequenas, calando a consciência, achando que, isso aí não é nada. Até que um dia a queda grande acontece e a gente nem sabe explicar como chegou até ali. Mas olha, eu também não vim aqui só para te deixar com medo. Eu vim te lembrar de uma coisa muito importante. Existe remédio e ele tem nome: a confissão sacramental. Deus não revelou a gravidade do pecado para te esmagar. Ele revelou para você saber que precisa de cura. E para você saber que a cura existe, está disponível e está te esperando dentro de um confessionário. O pecado mortal precisa de confissão sacramental. O venial pode ser perdoado também pela oração, pela Eucaristia, pelos atos de caridade. Mas leva o venial para a confissão também. Isso mantém a alma limpa, sensível, atenta. E eu quero terminar com um breve pensamento. A gente cuida do corpo com um zelo impressionante, né? Vai para academia, vai ao médico por causa de uma dorzinha qualquer ou uma dor forte, faz exame de rotina, toma remédio na hora certa. Mas e a alma? A alma a gente deixa anos sem check-up. E olha a diferença. O corpo, mais cedo ou mais tarde, todos vão perder. A alma não. A alma é para sempre. Deus não te condena, Deus te espera. O inferno não é para onde Deus manda quem Ele odeia. É onde fica quem disse não ao amor dele até o último instante. E enquanto você tem o dia de hoje, você ainda pode dizer sim. Então, marca aí essa semana. Confissão. Não deixa para quando der, porque nunca vai dar. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso aí hoje. Manda lá no grupo da catequese, no grupo do WhatsApp da família. Manda para aquele amigo, aquele familiar que está afastado da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.